Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de abril aqui pro canal. Abril foi um mês bastante produtivo em se tratando de leituras, eu tava com muita vontade de ler esse mês, então eu consegui ler 8 obras e quase concluí 9 na verdade, mas esse último que eu peguei no mês era um pouco maior do que eu esperava, porque eu tô lendo no Kindle, não tenho noção do tamanho, achei que eu acabaria ele até o dia 30, mas não aconteceu, então ficamos mesmo com 8 obras, quase 9, e vamos falar sobre elas então de uma vez, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês, eu já tinha começado no finalzinho de março e foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. O Baldwin é o autor pelo qual eu tenho bastante interesse, dele eu já li Se a Rua Billy Falasse, mas eu acho que O Quarto de Giovanni é o livro mais famoso dele, até por ter sido o mais polêmico, né? Então o James Baldwin, ele é um autor negro de quem seu público esperava obras que fossem sempre falar sobre essa questão de ser negro, a negritude na sociedade, as questões políticas envolvidas com esse fato. E então depois de seu primeiro livro, que foi um grande sucesso, que se eu não me engano ainda não tem aqui no Brasil, não em uma, enfim, tradução dessas que estão saindo agora pela Companhia das Letras, ele vem com O Quarto de Giovanni, que tem um protagonista branco e bissexual. Ele traz essa outra temática para sua obra, então, que choca, na verdade, o seu público da época e a editora, né, que não quis publicar essa obra. Então ele escreveu esse livro depois do seu primeiro, que foi um grande sucesso. Quando ele entregou, a editora disse que estava esperando outra coisa, não publicou esse livro. Ele só conseguiu publicar um tempo depois por outra editora e hoje tá aqui esse livro, que, como a própria quarta capa diz, é um clássico moderno, né? Aqui a gente vai acompanhar o David, que é um americano jovem, de família rica, que tá passando um tempo, né, em Paris e tá se sentindo naquela fase meio perdida da vida, dos early 20s, não sabe muito bem o que quer. E quando ele tá contando a história pra gente, quando ele começa a contar, a gente sabe que ele tem uma namorada e que quando ele pediu ela em casamento, ela preferiu dar um tempo e ir passar um tempo na Espanha pra saber se ele realmente tinha essa importância na sua vida ou se ela queria ficar sozinha. E nesse período, então, que a ela tá viajando, ele conhece o Giovanni, que acaba sendo o grande protagonista desse livro, porque meio que tudo gira em torno dele, todos os sentimentos que são descritos aqui acabam tendo relação com o Giovanni, que é um barman italiano que o David vai conhecer e com quem ele vai viver uma história de amor. Mas esse livro, ele é muito mais profundo do que eu imaginava. Ele fala de sentimentos, subjetividade, sociedade, preconceitos, de uma forma muito mais intensa mesmo, então, poucas páginas. Foi um livro que eu não consegui largar, eu devorei, eu devo ter lido, sei lá, em 3, 4 dias, tá cheio de flags, eu gostei demais, eu acho que aqui sim o James revela muito do fôlego que ele tem pra entregar, porque em Se a Rua Billy Falasse, apesar de eu ter gostado da história, eu fiquei com uma sensação de que faltou alguma coisa, tanto na história quanto na narrativa, e aqui eu não acho que faltou. Aqui é um livro curto que traz exatamente tudo o que tem que ser trazido. É um livro muito profundo, muito denso, que eu gostei muito de ter lido. Quando sair o vídeo sobre ele, fala um pouco mais. Depois, o próximo livro que eu li foi no Kindle, foi o Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Foi um dos e-books que a Companhia das Letras colocou disponível para os parceiros no início de abril. Eu me interessei pela história e eu peguei. E é um livro também bem curtinho e que vai acabar discutindo um pouco sobre a morte e o peso que a morte tem na vida das pessoas e como ela é tratada pela nossa sociedade, mas tudo isso através de dois personagens que a gente só vai entender lá pelo meio da história, onde que as histórias deles se cruzam. Então a gente acompanha a Cecília, que acabou de perder os pais, os dois morreram juntos e ela ainda tá tentando entender como foi que isso aconteceu, já que não foi um acidente, né? Os dois só eram velhinhos, mas nem tão velhinhos assim, e morreram juntos numa madrugada ali, de mãozinha dada na cama. E a gente vai acompanhar em capítulos intercalados o João, que é um veterinário, que é pai solo de um menino com paralisia cerebral e, enfim, isso é tudo que a gente tem a princípio. A gente vai lendo um pouquinho sobre o que tá acontecendo na vida de cada um até entender em que momento as histórias se chocam. Eu confesso que eu não vi aquilo chegando, assim, eu não desconfiei nem por um segundo que pudesse ser tratado daquilo e que seria assim que as histórias iriam se cruzar. Então nesse ponto a autora ganhou muitos pontos comigo, porque eu adoro ser pega de surpresa quando eu acredito que o plot twist faz sentido, né? Porque às vezes parece que o autor quer pegar a gente de surpresa só por pegar e na verdade aquilo não se encaixa na história. Não foi esse o caso. No entanto, eu até
Eu vou comentar um pouquinho mais a fundo quando eu fazer a minha resenha, que eu acho que eu acabei pegando esse livro num momento um pouquinho errado, porque eu tinha recém-lido, né, minha última leitura de março havia sido Os Enamoramentos, do Javier Marias, que é um livro que filosofa brilhantemente sobre a morte e de uma forma muito parecida com o que acontece em Apague a Luz Se For Chorar, só que num livro de muito mais páginas e muito mais fôlego e com muito mais profundidade. Então, por conta disso, né, foi inevitável fazer a comparação dessas abordagens, e o Apague a Luz Se For Chorar acabou ficando um pouco mais fraquinho, na minha opinião, mas foi azar, foi uma questão puramente de timing mesmo. Ele é um livro que eu gostei bastante, que eu achei bastante interessante, que eu recomendo, que eu gostaria de ter lido, confesso, em um outro momento em que Os Enamoramentos não estivesse gritando tão fortemente na minha cabeça. Mas isso também acontece, né? O terceiro livro que eu li no mês foi Uma Noite Markovitch, da israelense Ayelet Gundar Goshen, eu ainda não decorei esse nome. Acho que foi meu primeiro livro de uma autora israelense e eu gostei muito da experiência. Eu já tava com esse livro na estante há algum tempo, ficava sempre enrolando, meio que numa felicidade clandestina de tê-lo ali e ainda não tê-lo lido, porque eu realmente tinha muita curiosidade de lê-lo, principalmente depois que a Natasha do Redemoinhando fez uma resenha tão apaixonada falando sobre ele. E enfim, eu li. E ele é um livro de quase 400 páginas que passa muito rápido. A literatura da Ayelet é muito gostosa e ela é extremamente sinestésica, assim. Ele tem essas laranjas na capa e o livro fala bastante de laranjas, em determinado momento também de pêssegos, e ele fala muito do cheiro dessas frutas e é como se você sentisse esse cheiro enquanto estivesse lendo. É impressionante a capacidade da autora de fazer a gente sentir as sensações que ela descreve aqui e colocar a gente nesses lugares. Mas o que se trata esse livro? Bom, então nesse livro, primeiramente, a gente vai conhecer dois amigos, o Yakov Markovitch, que dá título à obra, e o Ziv Feinberg, e eles são dois amigos que são o oposto um do outro. Então tudo que o Ziv Feinberg tem de protagonista da própria vida e até da vida dos outros, ele é aquele cara que chama muita atenção, que é lembrado por onde quer que vá, o Yakov Markovitch tem de eterno coadjuvante até da própria vida. Ele nunca fez nada de especial, ele nunca ganha nada de especial, e o rosto dele é tão comum que ele é escolhido pra um cargo no exército de ladrão de armas, porque ninguém nunca vai lembrar do rosto dele. Ele é a pessoa mais comum que existe. E ele acaba se sentindo sempre à sombra e nada de incrível acontece com ele. Até que, pra salvar a pele do Ziv Feinberg, eles acabam sendo enviados numa missão que é ir pra Europa, se casar com moças judias para que elas possam sair de lá antes da Segunda Guerra eclodir. E assim que eles voltarem pra Palestina, de onde eles estão saindo, eles concedam um divórcio a essas moças e elas sejam livres. Acontece que o Yakov Markovitch acaba ali por sorteio se casando com a moça mais bonita de todas, que segundo ele é a mais bonita que existe no mundo, a Bela. E aí ele se recusa a dar o divórcio, porque nada de especial nunca aconteceu na vida dele. Agora de repente ele tá casado com a mulher mais linda que existe, e é a partir daí que a história se desenrola. Mas assim, o livro tem alguns outros personagens que eu não consigo definir também como não protagonistas, porque todas essas histórias acabam extremamente interligadas, e é um livro que no fim das contas fala sobre ser humano, sobre o amor e sobre as buscas que as pessoas fazem na vida enquanto o tempo tá passando e a vida tá correndo. É uma literatura assim, ela não tem muitos clímax, tem horas que parece que a gente não tá indo pra lugar nenhum, mas ao mesmo tempo muita história é contada e com muita doçura e, repito, muita sinestesia. Só de olhar pra essa capa eu já sinto o cheiro de laranjas, mas enfim, quando sair o vídeo desse livro a gente conversa um pouco mais sobre ele. Bom, depois minha quarta leitura foi Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin. Foi o meu segundo livro da Ursula Le Guin. Esse exemplar eu recebi de presente da editora Morro Branco em parceria, e eu fiquei muito animada pra ler, porque eu já tava encantada com esse título da Ursula, eu já tava com muita vontade de conhecer um pouco mais da sua literatura, e ele é uma ficção científica bem fininha e que coloca a gente em um planeta, em um momento em que os seres humanos já conseguiram destruir a Terra, pouco sobrou por aqui, e eles estão então colonizando e desbravando outros planetas e fazendo as mesmas cagadas que eles faziam aqui. Então a gente vai conhecer alguns seres humanos principais dessa história e também alguns alienígenas desse outro planeta em que eles estão, e em pouquíssimas páginas a Úrsula dá bordoada atrás de bordoada na nossa cabeça, mostrando como a gente faz cagada, como a gente se acha superior. É um livro que funciona perfeitamente como uma metáfora da colonização, né? Aqui no caso a gente tem uma colonização interplanetária, mas não tem como não pensar nisso aqui, imaginando, por exemplo,
no lugar dos personagens, os próprios europeus e os indígenas aqui no Brasil na época do descobrimento. Então ele é um livro que funciona pra muita coisa, ele traz inúmeras reflexões, eu saí atordoada dele quando eu terminei. Foi um livro também que eu li super rápido, eu não conseguia parar de ler. Deu pra ver que eu acabei fazendo muitas leituras em abril, porque as leituras estavam tão boas que eu não conseguia parar, e por isso eu acabei lendo várias obras, mas enfim, com certeza é um livro que eu recomendo, e assim que sair o vídeo a gente conversa mais sobre ele, porque, enfim, eu fiquei muito animada, com a cabeça explodindo e cheia de coisa pra conversar. Depois eu acabei lendo um thriller, que é um gênero que eu leio bastante pouco, mas que eu fiquei muito curiosa, porque eu tava ouvindo muita gente falar, acho que principalmente a Thaís e também o Vitor, o meu colega de trabalho e amigo, ele leu esse livro e ele ficou me recomendando muito, que é O Impulso, da Ashley Aldrin, que é um livro de thriller que fala muito sobre maternidade e eu tava muito curiosa pra ler, então eu peguei e eu li ele no Kindle. E sim, aqui a gente tem uma história bastante tensa, com um pano de fundo um pouco parecido com Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu confesso que isso me incomodou um pouco no início, porque em muitos momentos parecia que a autora realmente tinha tentado pegar a fórmula da Lionel Shriver e fazer de uma forma um pouco pior trabalhada, porque afinal de contas Precisamos Falar sobre o Kevin, pra mim, é uma das obras-primas da literatura, é uma das narrativas mais incríveis que eu já li. Mas enfim, depois eu também fui tentando desrelacionar uma coisa com a outra pra tirar essa birra, e é sim uma história muito interessante, que faz a gente pensar. Sempre tem uma trama que me faz muito pensar sobre essa questão de se as crianças, elas têm como nascer más, assim, instintivamente más e cruéis, porque aqui, né, a gente vai ter uma criança que aparentemente fez coisas aí que não são nem um pouco legais, e quem tá contando a história é a mãe dela, e contando por que que ela sempre sentiu que aquela criança era diferente, por que que ela sempre se sentiu ameaçada por ela, e a gente fica muito perdido, sem entender o quanto daquela criança ser daquele jeito é a criação, é a questão da mãe nunca ter se sentido conectada com ela, é aquele negócio do Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. O que fez essa criança ser cruel? Ou será que a mãe se sentia afastada dela porque desde o dia 1 essa criança mostrou que era cruel? Não sei, a minha cabeça simplesmente pira com esse tipo de história. E também foi um livro que eu comecei no Kindle sem ter muita noção do tamanho dele, e ele era maior do que eu imaginava, mas ele foi rápido pra mim, porque os capítulos são curtos, eu não conseguia parar de ler, eu queria entender logo melhor sobre o pano de fundo dessa história. Mas já digo, né, uma coisa que eu vou bater muito na tecla quando eu estiver gravando vídeo sobre esse livro é que a não participação do pai, ou a participação equivocada dele no meio dessa relação e no meio da criação dessa criança, faz toda a diferença, e certamente é o ponto que mais me irrita no livro. Ele é o personagem que mais me irritou do começo ao fim do livro, e, enfim, tem muito pano pra manga aí pra gente discutir, então quando sair o vídeo a gente conversa mais sobre o assunto. Depois eu peguei um outro livro bem fininho, mas nem por isso menos impactante, que eu recebi da Companhia das Letras, que é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. O Stênio é um autor estreante, esse é o primeiro romance dele, e esse romance nasceu numa oficina de escrita, num curso da Socorro Acioli, que é uma autora contemporânea brasileira que eu amo. E o Stênio, ele é de Fortaleza, e ele traz pra gente então essa história do seu Raimundo, que é um senhor de 71 anos que saiu do sertão nordestino quando era jovem e nunca aprendeu a ler. Só que ele carrega com ele uma carta que ele guarda de um amor que ele teve ali na juventude, e era por outro garoto na época, e que causou a maior confusão, e eles obviamente foram separados, e ele nunca aprendeu a ler, então ele nunca lê essa carta, mas ele carrega essa carta com ele como se ela fosse um amuleto. Quando esse livro começa, então, ele finalmente tá indo pra uma escola de adultos pra aprender a ler e finalmente saber, quem sabe, o que diz essa carta. Só que o que a gente vai acompanhando aqui é muito diferente do que eu imaginei, que seria mesmo o Raimundo aprendendo a ler e a expectativa dele pra ler essa carta. Aqui ele vai, na maioria dos capítulos, até fazendo um regresso ao passado e contando pra gente como foi que essa história aconteceu. E a gente vai entrar em contato então com esse sertão e com essa questão dele se descobrir apaixonado por outro homem, de como isso era, de como que ele se relacionava com isso, de como que esse outro garoto se relacionava com isso, de como que a sua família lidou com isso, como a sociedade na época lidou com isso, e todas as dores que ele carrega até hoje por conta de toda essa situação, né? Então é um livro bastante interessante, que apesar de ser fino, tem bastante peso, e eu acho que a gente pode esperar mais outras obras bastante interessantes do Stênio por aí. Falo mais sobre esse livro quando sair a resenha. Depois eu li Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu já falei
550 vezes nesse canal sobre como eu sou fã da Aline Bay. Ela é uma escritora incrível, uma pessoa incrível, e eu não podia estar mais ansiosa para ler o segundo romance dela. Eu sou completamente apaixonada pelo Peso do Pássaro Morto, né? Ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura por esse livro, que foi publicado pela editora Nós, e agora ela chega então pela Companhia das Letras com esse livro lindíssimo e, mais uma vez, como eu já esperava, cheio de poder e de emoção. Aqui a gente vai acompanhar a história da Júlia. Em metade do livro ela tá na pré-adolescência e na outra metade ela tá ali nos early 20s. Então a gente acompanha uma mulher se descobrindo em meio a todos os traumas que ela viveu no meio da sua vida cotidiana. Então quando a gente começa o livro, a gente tá na pré-adolescência dela e a gente vai entender o contexto de onde a Júlia sai, que é viver numa casa com um casamento falido entre seus pais, uma mãe que desconta todas as agruras da vida em cima dela e um pai que meio que se faz de bonzinho, mas que também não faz nada pra ajudar, e no dia que decide sair de casa, sai de casa e deixa a Júlia no inferno, sendo aquele pai legalzão que busca todo domingo pra fazer uma cena e ficar ali uma hora com ela, tomar um sorvete e devolver enquanto ela tá vivendo esse dia a dia de violência com a mãe dela. Só que a história parece que é pouco perto do que a Aline consegue fazer com as palavras. Mais uma vez ela traz uma prosa bastante poética. Eu tô com o marcador aqui porque eu li esse livro na prova antecipada do Kindle e depois eu recebi o livro da autora com dedicatória e tudo, e eu tô repassando os meus grifados do Kindle pra cá, enquanto eu escuto o audiolivro que eu também recebi da Companhia das Letras e que está sendo narrado pela própria Aline, que tem uma voz maravilhosa, então recomendo. Eu nunca escutei um audiolivro, é a minha primeira vez. Eu também confesso que eu não sou muito fã dessa forma de mídia, porque eu tenho muita dificuldade de me concentrar apenas ouvindo. Meu rolê é a leitura mesmo, mas ouvir o livro enquanto eu folheio ele, depois de já ter lido, tem sido uma experiência muito sensacional, porque a Aline consegue transmitir na voz toda a poesia, a intensidade dos sentimentos que tem nesse livro. É mais um livro cheio de frases extremamente marcantes e sentimento à flor da pele em cada uma das páginas. Um livro que eu nem preciso dizer, recomendo demais. Eu já não sei nem por onde começar pra gravar o vídeo sobre ele, porque ele poderia ter 3 horas e poderia ter apenas 10 segundos, porque eu fico sem palavras quando eu penso nisso daqui, e é isso. Aguardem o vídeo, mas já vou, né? É um livro que eu extremamente recomendo. Por último, eu li Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes, outro livro que também me foi enviado pela Companhia das Letras, outro contemporâneo brasileiro. E é um livro também que tem uma pegada, uma situação muito específica, que a gente tem 2 irmãs, a Abigail e a Berta, que vivem num apartamento soterrado de lixo. O pai é um acumulador alcoólatra, a mãe já foi embora, levando as outras 2 irmãs menores, e elas ficaram ali com aquele pai que pouco vê sentido na vida e pouco faz por elas, assim. E a Abigail, que tá narrando a história, ela vai falando da situação delas, enquanto ela narra essa vida que praticamente num aterro sanitário, com baratas passando por todos os lados. Enquanto eu citei, né, que no livro da Ayelet, o israelense, a gente tem uma experiência sinestésica, né, e sente o cheiro das laranjas. Aqui a escritora falava o tempo todo sobre o cheiro da sujeira e o cheiro doce das baratas, e eu ficava tentando sentir isso na minha mente enquanto eu imaginava. Pra mim as baratas, elas têm um cheiro ocre, mas indiscutivelmente elas têm um cheiro, né? Quando a gente vê uma barata assim, parece que a gente sente esse cheiro na hora. E aqui ela traduz esse cheiro como doce, e eu tentava imaginar esse cheiro e traduzir ele pra esse doce que ela enxergava, pra tentar entender como a cabeça da personagem funciona. Só que ele ao mesmo tempo é um romance, um micro romance de formação, né, porque a gente não acompanha anos em torno da vida da personagem, mas a gente acompanha um momento muito crucial, que é essa fase do adolescer, né? Então a gente acompanha essa personagem vivendo a adolescência, experimentando esse desabrochar de uma menina pra uma mulher, enquanto ela vive nessa situação completamente absurda e desleixada, mas com um pai que tá ali o tempo todo: filhinha, bebe mais água, porque esse é o jeito de mostrar que ele se importa e que ele cuida delas, mesmo sem ter uma grande responsabilidade e fazer por cumprir esse papel. Enfim, é um livro muito esquisito. Foi um livro que eu terminei sem saber o que eu tinha achado, mas eu acho que essa é realmente a proposta da Ana Tércia, né? Eu acho que alguns livros não são pra serem entendidos, eles são pra serem vivenciados enquanto você tá lendo, tentando sentir aquela experiência, se colocar no lugar dos personagens. Então também é um livro que eu recomendo, é um livro bastante fora do comum, assim, até na forma de narrar.
e na forma com que os fatos acabam se concatenando e que eu ainda vou ter que pensar um pouco a respeito e digerir antes de vir gravar o vídeo só sobre ele pra cá. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado com meia hora, que vocês tenham gostado de acompanhá-lo, saber quais foram as minhas leituras do mês. Me contem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se já tinham ouvido falar, se tem curiosidade, pra gente poder continuar conversando, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!